dia, igreja. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Vamos continuar firmes nesse propósito de levar a palavra do Senhor através das redes sociais, né? Porque com o novo decreto a gente ainda continua sem saber quando que a gente vai poder se reunir de novo. Então eu queria deixar aqui para os irmãos uma palavra de fé, que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16, que fala assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Não esqueçamos que o nosso alvo é o céu. Que nós não venhamos esquecer que o nosso alvo é seguir Jesus Cristo até alcançarmos a glória eterna. Amém? E é isso que nos dá alegria, é saber que existe um Deus poderoso, capaz de mudar todas as coisas para que esse propósito se cumpra na minha e na sua vida, amém? Então vamos orar para iniciarmos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, bendizemos o Teu nome, Pai, e engrandecemos a Ti, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Toma a direção deste culto, que é para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. O amor de Deus não falha, amém, irmãos? Jamais. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, pois teu amor não falha. Oh, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não. Tua
Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo que eu sou teu. Somos teus, Senhor. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo que eu sou teu, eu sou teu, Jesus. Somos teus, Senhor. Salmo capítulo 8, versículo 4, a palavra do Senhor diz que o salmista pergunta para Deus: Deus, quem é o homem para que o Senhor se preocupe com ele? Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Fazendo o que fazemos, tendo a falta de fé que temos, quem somos nós para que Deus nos ame tanto quanto Ele ama? E a verdade é que Deus jamais deixará de nos amar, jamais deixará de ser o nosso protetor, o nosso pastor, aquele que nos guarda, amém, irmãos? Esse é o nosso Deus e Ele nos ama, amém? Este lugar, tu és real. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclina
mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, Tu és, Pai, a nossa herança, Pai. Tu és aquilo que mais precisamos, Senhor. Tudo que precisamos está em Ti, Senhor. A cura que nós queremos está em Ti, Pai. A proteção que nós queremos está em Ti, Senhor. Aleluia. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, aleluia. Irmãos, Igreja do Avivamento, quem fala aqui é o pastor Rodolfo e eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, mas antes vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que derrame a unção dele e a revelação no Espírito Santo. Santo Deus e Pai, nós chegamos diante da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Na Tua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E diante disso, Pai, sabendo que o Espírito Santo nos traz essa palavra que é viva e eficaz para mostrar o que está no nosso interior e que precisa ser mudado, eu te peço, Pai, usa-me. Nós como igreja te pedimos, usa-me como um vaso moldado sobre as Tuas mãos e que em nome de Jesus, cada irmão seja ricamente abençoado e transformado pela Tua presença. É o que nós te pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico,
é um assunto que a igreja sim precisa enfrentar, porque eu por muito tempo, até os dias de hoje, eu tenho ouvido uma palavra que não vem de Deus, que tem freado a igreja a fazer o bem. Hoje eu vou falar sobre um termo que usam muito, fugir da aparência do mal. Você já deve ter ouvido isso, se você já está há bastante tempo na igreja. Se não está, me desculpa, mas eu tenho que contar que existe essa lei dos evangélicos de que nós devemos fugir da aparência do mal. E esse termo usam até um versículo bíblico, que é 1 Tessalonicenses 5,22. Abstenha-se da aparência do mal. Mas se nós olharmos o contexto em que essa palavra fala, você vê que é completamente diferente do que realmente ela quer dizer. Então vamos lá. Para ilustrar um pouquinho, eu vou contar duas histórias. A primeira, acredita-se que tenha acontecido, né? Não sei se é uma história. E a segunda, eu presenciei uma pessoa contando. Então vamos lá. A primeira história, que não sei se é história com H ou uma história com E, aconteceu no dia 1º de maio de 62, do ano 62 a.C., em que a mulher de Júlio César, que foi o primeiro imperador romano, né, Pompeia Sula, era a segunda mulher dele, uma mulher muito bela, uma mulher assim que chamava a atenção de todas as pessoas em sua volta. Ela foi entrar numa festa com várias mulheres, só mulheres, uma festa, um banquete em que tinham várias mulheres. E sabe o que é interessante? Tinha um homem muito bonito, muito rico, ali em Roma, em que ele queria de qualquer jeito ter a atenção, e não somente ter a atenção da Pompeia Sula, a mulher de Júlio César, mas ele queria conquistá-la. Olha que esse cara é muito corajoso. E sabe o que esse homem fez? Parece que ele se vestiu de mulher e entrou nessa festa para tocar harpa, né? Travestido de mulher. Olha que absurdo. Só que a sogra de Júlio César, ela viu esse homem. Olha o que aconteceu. E expulsaram esse homem da festa. E essa história chegou ao conhecimento de Júlio César. Quando Júlio César soube dessa história, ele imediatamente pediu o divórcio. Falei, como assim? A mulher dele não tinha feito nada, ela não tinha, ela nem soube da existência deste homem travestido de mulher. Mas aí, no discurso de Júlio César para o Senado, que iria julgar aquela situação, ele usa a seguinte expressão, que a mulher de César deve estar acima de qualquer suspeita. A minha mulher deve estar acima de qualquer suspeita, porque ela foi se expor na frente das pessoas numa situação em que poderia as pessoas cogitarem que está me traindo. Como assim? E daí é que vem um provérbio, né, muito conhecido: não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Eu acho que talvez você tenha ouvido essa expressão. E ela é tão forte e tão enigmática que ela realmente parece ser verdade. Mas será que ela está sintonizada? Será que ela está alinhada aos princípios de Jesus? Será que esse provérbio ele realmente
tem um significado a ponto da gente usar isso como um princípio divino e um princípio correto de conduta cristã? Isso tem que entrar, porque tem muitas coisas, muitos provérbios no mundo muitos ensinamentos que chegam como se fosse verdade. E nós tomamos aquilo e falamos, não, e ainda utilizamos princípios bíblicos para convalidar como essa, fuja da aparência do mal, abstenha-se da aparência do mal, né? Então, vamos ver bem sobre essa situação. A segunda história que eu gostaria de contar foi uma que eu presenciei a testemunha, né, contando. Ele, não sei se vocês conhecem, um ex-senador, nem sei se ele ainda é vivo, o Pedro Simon, já era bem velhinho, né? Senador pelo Rio Grande do Sul, lá para os anos 2000, acho que 1999, 2000, eu vi uma palestra dele na Universidade de Brasília, em que ele contava algumas histórias da vida política dele e tudo mais, e ele contou que quando ele era governador do Rio Grande do Sul, isso na década de 80, no final da década de 80, ele se deparou com um escândalo de desvio, né, de recursos públicos lá no Rio Grande do Sul, e ele tinha convicção que o secretário, né, em que ele tinha confiado a gestão, ele era inocente, mas aí ele usou o mesmo brocado, o mesmo provérbio aqui de Júlio César. Não basta ser honesto, você deve parecer ser honesto. E aí ele continuou a história da vida dele política e ele contou que no ano de 88 ele encontrou na praia um outro governador que também era do partido dele, né, do PMDB, na época o PMDB. E ele chegou encontrando esse governador na praia e falou, oi, como é que vai e tal, e deu um abraço nele, né? E aí esse governador olhou para ele, né? Esse outro governador olhou para o Pedro Simon e falou, ô Pedro, eu estou querendo sair do partido, porque eu estou vendo que eu não vou ter chance de me candidatar à presidência da República. Então eu vou sair do partido, vou montar um outro partido e vou lançar a minha candidatura à presidência da República. E quando ele falou isso para o Pedro Simon, ele olhou assim para ele, você é maluco? Como você vai deixar o glorioso MDB para você se aventurar politicamente, para ser presidente da República? Você está maluco. Mal ele sabia, e ele confessou que o maluco da história era ele, porque quem ele estava contando a história desse governador que estava conversando com ele é o Fernando Collor de Mello, que saiu do MDB, criou um novo partido e foi eleito presidente da República. A questão de como ele saiu depois pelo impeachment, isso daí não tem relevância, mas o fato é que muitas vezes nós estamos com conceitos equivocados na nossa vida cotidiana. Da mesma forma que eu acredito que esse provérbio de não basta ser honesto, tem que ser honesto, ele não é correto, e eu vou mostrar pelas escrituras, pelo menos eu pretendo. O Pedro Simon também se equivocou de que o Fernando Collor de Mello não tinha capacidade, condições de convencer a maior parte da população e ser eleito presidente da República. E foi justamente o que Fernando Collor conseguiu em 1989, como todos nós sabemos, né? O resto é história. E aí vamos para o texto bíblico em que como Jesus trata sobre a aparência. O que a Bíblia nos fala sobre se nós devemos ou não parecer ou deixar de parecer?
Vamos ver Mateus capítulo 6, versículo 1, que é uma parte do Sermão da Montanha. Tá joia? Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Não, peraí, pastor. Você está falando de aparentar, ser honesto, e Jesus está falando de outra coisa, de praticar a justiça. Sim, exatamente. Jesus está falando sobre a promoção da justiça, de você mostrar que é um cara bom. Jesus fala para nós guardarmos, nos proteger, colocar em segredo o praticar a justiça. De nós nos acautelar. Por quê? Para a glória ser de Deus e não de nós mesmos. Eu acredito que o nosso juízo ele precisa ser mais apurado de acordo com o juízo de Deus. Nós precisamos realmente ter uma intimidade com o Pai a ponto de não nos preocuparmos com a aparência em que isso possa provocar. Se a gente pensar bem, muito nós temos impedido de fazer a justiça porque estamos preocupados com a aparência, com quem estamos conversando, com quem estamos compartilhando, com quem estamos nos relacionando. Se nós estivermos nos relacionando com bandidos, isso não quer dizer que você é bandido. Se nós estivermos nos relacionando com pessoas pecadoras e de má fama, isso não quer dizer que eu esteja contaminado com a má fama dela. Isso só quer dizer que da mesma forma em que Deus teve misericórdia de nós que somos pecadores e precisamos dele para sermos salvos, nós também estendemos a misericórdia às pessoas que são miseráveis, que são pecadoras, que têm má fama. Independente de que isso vá sujar ou não a nossa imagem. Jesus, ele não se preocupava com a sua imagem a ponto de ter sido morto. Se Jesus realmente tivesse interesse em promover a sua imagem como a pessoa mais santa, mais pura, ele poderia, mas não fez. Porque os planos de Deus, os planos do Pai, estavam acima de qualquer situação, estavam acima de qualquer tipo de plano pessoal. E muitas vezes nós nos podamos, nós nos limitamos ao que os outros pensam ou deixam de pensar. Isso é uma exortação que eu faço à igreja e é uma exortação para mim, que muitas vezes fico preocupado com o que as pessoas pensam, deixem de pensar. Jesus, ao contrário, fala: bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem, vos caluniarem, dizendo todo mal, mentindo, dizendo todo mal contra vós, bem-aventurados. Na versão americana, na versão inglesa fala abençoado. Você é abençoado quando mentirem sobre você que está fazendo bem, mesmo aparentemente fazendo mal. Senão, o bom samaritano deixaria de ser bom, porque ele fez o bem a quem estava lá, na rua, ao caminho. Mas aqueles que aparentemente, o sacerdote, o levita, que passaram ao largo vendo aquele homem padecer, quase morrer. As pessoas que aparentemente eram santas, não eram boas. A gente precisa ser, não se importando em aparentar ser, mas ser somente. Não vamos nos preocupar com mais. Já vamos nos preocupar somente em ser. Eu não preciso
parecer ser honesto e me preocupar em parecer ser honesto, eu preciso ser honesto, porque isso já é muito trabalho. Eu já preciso de muita intimidade com Deus para entender que eu preciso ser e não parecer ser. A palavra de Deus, ela nos mostra sobre essa questão de colocar em segredo algo muito interessante, porque a partir daí Jesus trata sobre 3 disciplinas. 3 disciplinas que 2 disciplinas seriam amar a Deus. São relacionadas a amar a Deus. E uma disciplina seria relacionada a amar ao próximo. Quais são essas 3 disciplinas? Oração, jejum e dar esmolas, ou seja, fazer assistência social. Jesus, ele prossegue nesse texto que está em Mateus 6, versículo 1, falando que quando nós formos orar, que nós tranquemos o nosso quarto. As pessoas não precisam ver como nós somos espirituais. Essa intimidade com Deus não precisa ficar exposta, que nem você ir ao banheiro. As pessoas vão ficar vendo você indo ao banheiro, ou você trocando de roupa, ou você fazendo outras coisas que possa expor as suas partes íntimas. Jesus fala disso como se houvesse uma intimidade. Deus, que vê no secreto, Ele vai te recompensar. Você não precisa você não deve receber a valorização do homem, mas sim a valorização de Deus. Porque quando você faz em secreto, Deus te vê em secreto. Você orando, quando você jejua, não precisa olhar aquela carinha triste, coitadinho de mim que eu estou fazendo jejum. De jeito nenhum. Lava o rosto, mostra que você está bem. As pessoas não precisam saber que você está jejuando para você se mostrar que é mais espiritual. Faça em secreto. Faça em secreto. Deus vai te abençoar. Quando você for ofertar, dar esmolas, você faça em secreto. É claro que mas aí a pessoa vai saber que eu estou dando, não tem problema. A pessoa que está recebendo a oferta a sua semeadura para que você coloque alimento naquela casa, dê provisão àquela casa, não tem problema essa pessoa saber. O que eu estou dizendo é você tocar trombeta em sua volta. Olha como eu sou bom, eu oferto para a vida da pessoa necessitada, eu faço caridade, como eu sou bom, e você mostrar para todo mundo que é supimpa, né? Pois é, não é isso. A pessoa, ela vai saber em secreto. Você pode chegar e falar para ela, não precisa contar para as outras pessoas não, que Deus te abençoe e tudo mais. Ou se você achar melhor, passar para uma outra pessoa para entregar, eu não vejo problema também não. Mas o fato é que nós devemos realmente ter um coração disposto a fazer a justiça de Deus para que Ele veja, sabendo que mesmo um Deus que eu não vejo é um Deus que está olhando por mim e me abençoando. E para terminar, eu gostaria de esclarecer sobre a passagem da palavra do Senhor em que trata em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 ao 21. Vejamos aqui, 1 Tessalonicenses, que já está aqui, 5, 17, vamos lá. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda
forma do mal. Sabe o que é engraçado? Talvez você fale, mas o que é que isso daqui tem a ver? Se eu te disser que só existe uma versão da Bíblia traduzida em português, que é a versão Revista Corrigida, atualizada. Essa versão, ela escreve essa parte como abstendo-vos de toda aparência do mal. Dá para entender? Aparência não quer dizer, eu preciso fugir de aparentar para as outras pessoas, porque senão eu vou escandalizá-las. Não. Ela está mostrando que nós devemos afastar de toda forma do pecado, do mal. Nós devemos literalmente deixar de praticar o mal. E se para deixar de praticar o mal, fazendo o bem, vai aparentar que eu sou mal, não tem problema nenhum. Porque o julgamento das pessoas acerca das minhas atitudes sempre irão acontecer. E vai ter, sim, momentos em que as pessoas podem falar mal de você. Mas sabe o que vai acontecer? Bem-aventurado é você que está praticando a justiça, independente do que as pessoas pensam. Você não está aqui para ser validado ou ovacionado ou reconhecido pelas outras pessoas. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. Porque em Mateus 6, versículo 33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele quer que você realmente se entregue a Ele, porque não pelo que você vai receber em troca do reconhecimento, mas sim porque Ele quer te fazer santo. Ele quer purificar o seu coração. Ele quer te fazer um novo homem. Que em nome de Jesus você entenda isso. Que nós entendamos que já basta só ser honesto. Já basta fazer a justiça. Porque Deus quer e Deus tem um plano muito maior para a gente. É um plano em que nós seremos conhecidos por Ele. Nós seremos reconhecidos naquele grande dia, no grande dia do Senhor. Nós seremos realmente abençoados. Vamos orar. Santo Deus e Pai querido, nós sabemos que precisamos mudar muito. E precisamos e queremos que o Senhor nos conheça pela justiça que estamos fazendo. Que em nome de Jesus, o Senhor perdoe a cada pessoa que queira aparecer mais e não a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia e resgate cada vida que aqui está me ouvindo, porque nós sabemos que só o Senhor é Deus e só o Senhor nós prestaremos contas naquele grande dia. É o que nós declaramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, amada igreja, chegamos agora num momento muito especial do culto, que é a oferta ao Senhor, onde nós vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas a Deus. E isso faz parte do culto, faz parte de uma forma que o cristão tem de cultuar ao Senhor. A oferta é tão importante que em Gênesis capítulo 4, no verso 4, ou melhor dizendo, no verso 3, diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e sua oferta, ao passo de que Caim e sua oferta não agradou. Então é interessante, 2 irmãos ofertaram, mas de uma oferta Deus se agradou e de outra não. E qual foi a oferta que Deus se agradou? Foi a oferta onde foi retirada as primícias. Abel teve o cuidado de separar as primeiras coisas para o Senhor, porque isso simbolizava um ato de fé. Porque quando você dá as primeiras coisas, você não sabe se vai vir as segundas coisas. No caso, naquela época, ele estava falando em relação à cria de um animal. Então, a primeira cria de um animal, ele separou e deu ao Senhor. Então, não tinha garantia de que as outras crias viria. Então, meus irmãos, dizimar e ofertar é um ato de fé. É um ato em onde nós
colocamos diante do Senhor os primeiros frutos, a primeira renda nossa diante de Deus, tendo fé de que o restante irá vir. Muitas vezes a gente, deixa para pagar o dízimo, dar as ofertas por último. E eu vou dizer, nunca vai sobrar, pelo contrário, vai faltar. Mas quando nós ofertamos primeiro ao Senhor como um ato de fé, a partir daí a nossa vida passa a ser uma vida de fé e agimos dando importância às primeiras coisas de Deus. Quero convidar você para fechar os seus olhos. Eu vou orar por você que tem dizimado, por você que tem ofertado e para você que tem um desejo de ofertar porque está desempregado. Vou pedir para o Senhor te dar um emprego e eu convido toda a igreja. Continue sendo fiel a Deus. Não que Deus precise do seu dinheiro, mas você precisa aprender a cultuar, servir ao Senhor com suas primeiras coisas, com as coisas excelentes. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nessa hora eu quero agradecer por cada irmão, por cada, Deus, pessoa que tem dizimado, que tem ofertado, não só apenas o dinheiro, mas a sua vida diante do teu altar. Peço por aqueles, Deus, que estão precisando de emprego, que o Senhor venha abrir as portas. É isso que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Semana de vitória, igreja. Graça e paz, irmãos, nesse domingo, nessa manhã maravilhosa, eu venho aqui deixar uma palavra em Jeremias 29:12 que diz: então me invocareis, passareis a orar, a mim eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos orar agora por nossa nação e nossa família, amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco a nossa nação na Tua presença, Pai. O Senhor é um Deus, Pai, soberano, Criador de todas as coisas, Criador do nosso Brasil. Sara a nossa terra, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos nos fortalecer no Senhor. Olhe pelo Teu povo, Senhor, que clama ao Teu nome. Ô Senhor, estamos aqui Te buscando, invocando o Teu nome, o Teu santo nome. E sabemos que o Senhor tem nos ouvido, Pai. E nós agradecemos desde já, porque pela fé nós tomamos posse, Pai, da cura da nossa nação. Aproveitamos esse momento para colocar também a nossa família na Tua presença. A nossa família que tem aqui, Pai, buscado o Senhor, que o Senhor está guardando todos os dias. Ô Senhor, abençoa os nossos filhos, Deus, livra do mal e que em nome de Jesus nós possamos viver, Pai, a novidade de vida que o Senhor tem para nós e que nós possamos, Pai, como família, Te buscar e testemunhar dos Teus milagres. Já Te agradecemos e tomamos posse da vitória, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, pastor Michael, que nesta manhã o culto tenha edificado a sua vida, o louvor tenha chegado ao céu e a palavra encontrado uma guarida no teu coração. Deus abençoe a sua vida, lembrando que todos os dias santidade te dei. Amém? Receba a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja em vós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Semana de vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus te abençoe, meu querido.